agora chegamos ao último tópico da nossa lição. Tópico de fechamento, uma lição onde estamos considerando sobre a restauração do casamento. E nesse último tópico vamos considerar a perpetuidade da lei. Irmão Carlos, qual era a opinião de Jesus quanto ao assunto do divórcio e do novo casamento após o divórcio? Sim, aqui em Marcos 10 relata um episódio onde líderes judeus questionaram Jesus com relação a este ponto. É possível se divorciar? Pode isso? Por que Moisés permitiu e tal? E Jesus respondeu, olha, pela dureza de vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Marcos 10:5, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E ele conclui lá no verso 9, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa era a opinião de Jesus sobre o casamento. Casamento hétero, casamento monogâmico e casamento vitalício. Sim. Essa era a opinião de Jesus. E cá para nós, não é apenas opinião, é a lei do matrimônio, é a lei deixada, a instituição deixada por Deus lá nas origens. E com relação do novo casamento após o divórcio, ele disse nos versos 11 e 12, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então, não há possibilidade de um novo casamento depois do divórcio sem quebrantar o 7º mandamento da lei de Deus. Exato. Houveram momentos, né, desse diálogo, ou o registro, né, nós temos aqui o de Marcos, temos também de Mateus 19. Lá em Mateus 19 nós encontramos o registro de que após Cristo ter apresentado essas questões do casamento, da restauração ao plano original de Deus, os discípulos comentaram, nossa, se é assim que tem que ser, melhor ficar só, melhor não casar. Tão séria era a questão ou a forma como Jesus apresentou. E Jesus não amenizou, já que você tocou esse exemplo. Sim. Jesus não amenizou. Não é bem assim, não. Pode Vai casar. com calma. Não. Jesus, quando os discípulos responderam, é melhor não casar, Jesus respondeu, quem puder aguentar, aguente, mas essa é a lei. Exatamente, exato, bem pensado. É interessante, então aí nós vimos que Jesus ele não veio para trazer alterações a essa ordenança, esse fundamento, a como é que é chamado aqui em perguntas anteriores? Instituição. Essa instituição, isso. Jesus não veio fazer qualquer mudança nessa instituição. Assim como ele não mudou a lei, assim como ele não mudou outros aspectos, inclusive a dos dízimos, né, onde ele afirma lá que devem dar os dízimos disso e tal, ele também não alterou a lei do casamento. Pelo contrário, ele reafirmou com bastante clareza, a ponto de os discípulos ficarem chocados com o assunto. Pergunta B. A lei foi projetada para durar quanto tempo? A lei é um reflexo do caráter de Deus. O apóstolo Paulo disse que a lei de Deus é santa, é justa e é boa. E se Deus é eterno, a lei de Deus também é eterna. Então não pode ser quebrantada. E aqui em Lucas 16 diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O inimigo tem alcançado certo êxito no mundo cristão, dizendo que não, Cristo veio para abolir a lei. Né? Ou a lei é tão perfeita que o homem não pode guardar. E a nota diz que se a lei pudesse ter sido abolida ou mudada, Jesus não precisaria ter vindo morrer aqui nesta terra. Era só ter mudado a lei antes dele. Exato, vir. exato. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário é uma das maiores, se não a maior prova de que a lei de Deus é imutável. Exato.
Muito bem, então a lei ela foi projetada para durar a eternidade. Agora, é interessante que quando nós analisamos a lei, os mandamentos, elas são aplicados, o que está ali descrito, né, a uma sociedade há 4.000 anos atrás. Aqueles princípios, eles são verdadeiros e muito atuais para aquela sociedade. Se trazemos há 2.000 anos atrás, a lei é atual para aquele tempo. E se trazemos para os nossos dias, onde a sociedade de 200 anos para cá, aí partindo da Revolução Industrial, um pouquinho mais que isso, e a partir da revolução tecnológica das últimas décadas, e que a sociedade passou por profundas transformações, em alguns aspectos saindo do campo, indo para a cidade, e uma série de outras coisas, e nós observamos a lei atual também, para essa sociedade completamente Com certeza. transformada que teve. Nisso também nós podemos perceber a sabedoria de Deus em elaborar uma lei que ela é sempre atual, não importa o tempo, não importa a sociedade, não importa o contexto, pois ela foi preparada para durar para sempre. Pergunta C. Que exemplo Jesus deu para confirmar a perpetuidade da lei? O exemplo do casamento. Casamento, uma das características mencionadas há pouco, é que ele é vitalício. Né? É por toda a existência de nós. Sim. Assim também a lei, ela é perene, ela é eterna, ela é constante. E aí nessa consideração de Jesus, onde ele estava comentando sobre esse casamento vitalício, ele traz ali uma ilustração no fechamento do seu discurso, né? Como essa validade da lei, que afeta aí a questão do casamento, como isso afeta a pessoa que não tomou a iniciativa para romper o matrimônio. Poderíamos até incluir aqui na pergunta, irmão Luzilei, assim, como isso afeta, inclusive, a pessoa que não tomou a iniciativa para romper o matrimônio. Porque aquele que tomou a iniciativa é quase que automático, né? Exato. Mas inclusive aquele que não, faz sentido. Inclusive aquele que não tomou a iniciativa. Apesar que este assunto será melhor aprofundado, ou melhor tratado na próxima semana, né? Na lição da próxima semana. Mas, já adiantando, há um conceito em muitas denominações que diz que a parte inocente, que não teve culpa no rompimento do voto matrimonial, então estaria livre para se casar novamente. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em Lucas 16, 18, destacando como essa lei não pode ser mudada, disse assim: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Exato. Então nós vimos aí a lei sendo apresentada como a quebra do 7º mandamento da lei, né? Sendo apresentado como uma consequência desse rompimento do casamento. Isso. Assim, se houver o rompimento e contrair um novo relacionamento, né? Aí então se constitui o quebrantamento do 7º mandamento. Então, como isso afeta até mesmo, inclusive, a pessoa que não tomou a iniciativa para romper o matrimônio? Então, conhecendo a lei do matrimônio de acordo com o ensinamento bíblico, reforçado por Jesus, né, em seu ministério, como isso deve afetar? Se acontecer a separação, então a pessoa deve manter-se só, para não quebrantar essa lei. Na próxima semana o estudo vai se aprofundar mais nesse Eu sei aspecto, que isso não é nesse fácil, com certeza aí nos comentários já devem estar aparecendo muitos comentários a favor, em contra, enfim.
O que nós estamos fazendo agora neste fechamento, irmão Luzilei, é apenas declarando o que está escrito, né? Sim. Agora, como resolver, de que maneira solucionar, enfim, vamos aprofundar um pouco mais na próxima semana. Exatamente. Bom, Carlos, estamos fechando essa lição, mas em vista do que nós consideramos sobre a restauração do casamento, que mensagem de apelo o irmão gostaria de dirigir aos nossos internautas? Sim. Em primeiro lugar, nós temos uma missão muito importante como povo remanescente. É trabalhar justamente pela restauração desta instituição tão afetada pelos ataques do inimigo. Por outro lado, para aquelas famílias que já foram afetadas pelo inimigo, com separação, com divórcio, enfim, confie em Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Haver passado por estas situações não quer dizer que você está perdido ou acabou, se fechou a porta da graça para você, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui é declarando o que está escrito. Situações diversas e múltiplas que o inimigo tem conseguido fazer em muitas famílias, então Deus pode restaurar. Como? Aí cada caso é um caso, mas Deus sabe como fazê-lo quando estamos nós dispostos a ser guiados por Ele. E finalizo com um apelo para aqueles casais, aquelas famílias, matrimônios, que já pensaram ou talvez estão passando por uma crise neste momento e estão pensando de que já não dá mais para continuar juntos, estão pensando em separação, enfim. Quero dizer a vocês o seguinte, tanto a restauração como a separação são dois caminhos difíceis. Mas se olharmos as consequências, vale a pena assumir o desafio da restauração, porque os resultados serão de bênção, ao contrário das consequências que poderíamos colher numa eventual separação. Então, querido irmão Luzilei, queridos irmãos internautas, façamos de tudo para restaurar o casamento, para restaurar aquela instituição deixada por Deus lá no Éden, com o propósito de promover o nosso crescimento como pessoa e a nossa felicidade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.